Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fin Channel e hoje eu vou fazer uma coisa inédita. Vou mostrar para vocês como eu criei a minha estratégia de investimentos e todo o raciocínio por trás dela. E eu pretendo fazer disso uma série. Então, em outros vídeos eu quero mostrar para vocês aspectos diferentes dessa estratégia, mas hoje eu quero falar para vocês como eu investi antigamente e o que me fez mudar para a estratégia que eu uso hoje e que de fato melhorou muito a minha qualidade de vida e me está possibilitando ter excelentes resultados. E antes de fazer qualquer tipo de investimento, o primeiro que eu fiz foi definir o meu perfil e os meus objetivos. E eu diria que isso é o mais importante de toda alocação, porque entendam que o jogo aqui não é ter a melhor ação ou a melhor rentabilidade, mas sim continuar investindo pelo máximo de tempo possível. Então é crucial evitar a todo custo o risco à ruína. Se você tem um investimento com 5% de chance de dar errado e 95% de chance de dar certo, mas o custo de dar errado é a falência, não vale a pena, mesmo que a chance de dar certo seja muito alta, já que o lado positivo não compensa o risco. Então, quando você define o seu perfil, você deve levar em consideração todos os fatores que podem mexer com as suas emoções no longo prazo e com os seus objetivos. E na minha estratégia, eu cheguei à conclusão de que o meu perfil é agressivo, e por isso eu tenho 100% da minha carteira na renda variável. E como eu cheguei a essa conclusão? Eu vou mostrar agora para vocês alguns dos fatores que eu levei em consideração para definir o meu perfil. E o primeiro de tudo é o prazo. Como eu tenho muitos anos pela frente para investir, o meu perfil pode ser mais agressivo. Porém, quanto menor for o seu prazo, mais conservador seu perfil deve ser. O segundo fator é estômago para volatilidade. Eu me perguntei como me sentiria se visse a minha carteira caindo 50%, 80%. E como eu me preparo mentalmente para aguentar essas quedas, o meu perfil pode ser mais agressivo. Porém, se você não se sentir bem com essas possíveis oscilações, isso é um sinal de que o seu perfil é mais conservador. O terceiro fator é a necessidade de tomar riscos. Eu ainda quero atingir muitos objetivos, então, como eu tenho tempo ao meu favor, eu posso colocar mais risco na minha carteira buscando uma rentabilidade maior, mas isso também gera mais risco na minha carteira. E o próximo fator é o conhecimento. E como eu gosto muito de aprender, eu estou fazendo faculdade de finanças, então tudo isso me ajuda a ter um perfil mais agressivo. Então, quanto mais conhecimento você tiver, mais agressividade você é capaz de aguentar na sua carteira. E tenha em mente que esse processo de definição do perfil pode levar algum tempo. Não é apenas um formulário com algumas perguntas pré-definidas que a corretora te dá que vai definir 100% o seu perfil. Esse é um processo mais individual e profundo. E lembrando que o perfil é algo mutável. Ou seja, que você vai ajustando ao decorrer da sua vida. O investidor que você é hoje não é o mesmo investidor que você será no futuro. Então, se houver alguma mudança significativa na sua vida, permita-se sempre ir ajustando o seu perfil. E agora que eu expliquei isso para vocês, eu quero compartilhar um pouco da minha trajetória de investidora. E antes de ter essa estratégia que eu tenho hoje, eu investia completamente diferente. Só para vocês terem uma ideia, primeiro que eu investia apenas aqui no Brasil e diversificava, entre aspas, em ações, FIIs e renda fixa. Eu cheguei a ter uma carteira com mais de 20 ativos e eu fazia isso comprando diretamente cada ação, ou seja, pior ainda. Então, imagina a dor de cabeça de ficar acompanhando mais de 20 ativos diferentes, lendo notícias, balanços das empresas e etc. E além disso, eu ainda tinha que estudar e treinar 4 horas de tênis por dia, ou seja, basicamente não tinha tempo. O ponto que eu quero mostrar para vocês é que eu descobri há alguns anos que essa estratégia é muito ruim. E quais foram os motivos? O primeiro, e eu diria que é o mais importante, é o tempo. E percebam que no meu caso, eu já gostava muito de investimentos, estava me preparando para fazer uma faculdade, sempre estudava, e como eu era jovem, eu tinha tempo para poder me dedicar ao mercado, e mesmo assim não dava conta de cuidar da minha carteira. Então imagina uma pessoa que não tem vontade de trabalhar com finanças, mas mesmo assim quer investir. Como ela vai ter tempo para passar 4 horas por dia analisando o mercado e conciliar família, filhos e trabalho? Muito difícil. Então aí eu percebi que algo tinha que estar errado. E o segundo ponto que deixava a minha estratégia muito ruim era o stock picking, ou seja, eu selecionava individualmente as ações. E apesar de ter mais de 20 ações diferentes, isso não era uma diversificação eficiente. Primeiro, será que eu tinha capacidade para rebalancear a carteira sempre que necessário e fazer corretamente a análise de 20 ativos diferentes com diferentes características? E a resposta, muito provavelmente, é não. E o mais arriscado era que isso me deixava à mercê da sorte, aumentando muito o risco da minha carteira. E o mercado, ele muda rapidamente. As maiores empresas que conhecemos hoje não existiam há 20 anos atrás.
Então, será que eu estava escolhendo as ações que teriam bons desempenhos, não só em um ano, mas nos próximos 10, 20 ou 30 anos? E ninguém sabe dessa informação. Só para vocês terem noção, a BlackBerry, que fabricava esses celulares aqui, chegou a ser uma das maiores empresas do mundo, uma das empresas mais promissoras do século XXI, por conta da sua tecnologia avançada. Mas com o tempo, ela não conseguiu se manter no mercado e oficialmente em 2022 ela fechou as portas. Agora, se você perguntasse para um investidor o que aconteceria com essa empresa nos anos 2000, ninguém esperava que isso poderia acontecer. E é isso que eu descobri sobre o mercado. Por mais que você conheça ele, ele é sempre imprevisível. Claro, é bom você aprender sobre ele para adquirir essas ferramentas e poder analisá-lo de maneira mais eficiente. Mas confiar 100% nessas análises não vão te trazer bons resultados no futuro. E por quê? Porque o mercado é impulsionado por emoções humanas, medo, ganância, esperança, desespero, e isso o torna altamente imprevisível. Apenas uma fração minúscula de eventos históricos tem a capacidade de redefinir o curso da humanidade. Estima-se que apenas 0,00004% das pessoas foram responsáveis por alguns dos maiores desvios na trajetória do século passado. Então, o que eu aprendi com tudo isso foi que nem eu, ou o melhor gestor do mundo, vai acertar ao longo do tempo as mínimas e máximas dos ativos, e muito menos quais serão as próximas empresas que vão fazer seu patrimônio multiplicar 1000 vezes. E que, na verdade, muitos desses profissionais perdem para a média do mercado. Como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, nos últimos 10 anos, 92% dos fundos de gestão ativa ficaram abaixo da média do mercado. Então, eu entendi que ao invés de superar o mercado, eu devo apenas ser o mercado. E foi aí que eu conheci os ETFs. Os ETFs são como uma cesta de ativos em uma única ação, ou seja, todo o ETF segue o índice. Então, se você quer investir no S&P 500, por exemplo, ao invés de comprar 500 ações, você compra um ETF que replica esse índice. Então, percebam como esse instrumento é ideal para uma diversificação eficiente. Uma pessoa comum não daria conta de comprar 500 ações, uma por uma, e ainda fazer a gestão da sua carteira. Através dos ETFs, você consegue fazer isso. Então, quando eu implementei os ETFs na minha carteira, eu comecei a simplificar muito a minha estratégia e comecei a ter excelentes resultados. Mas mesmo utilizando um instrumento eficiente como os ETFs, a minha carteira ainda tinha um problema, a grande concentração no Brasil. E por que isso seria um problema? Primeiro, porque o Brasil é um país jovem. A nossa moeda atual, o real, tem apenas 29 anos. O Brasil pré-Plano Real passou por uma fase bem conturbada, com 10 moedas diferentes e 7 planos econômicos, muitos deles com propostas absurdas que só agravaram ainda mais a situação inflacionária e a credibilidade do país. Então, como vocês podem perceber, o nosso país é muito instável e essa instabilidade é refletida na economia, na política, na segurança jurídica e em muitas outras áreas. E outro ponto muito importante que eu quero mostrar para vocês é que nós brasileiros estamos deixando de ser consumidores locais para ser cada vez mais consumidores globais. Pare por um segundo e olhe ao seu redor. Pense no seu celular, nas redes sociais que você usa, a sua televisão, o seu carro, as suas roupas. A maioria são de marcas internacionais. Até mesmo o pão que você come, uma grande parte do trigo consumido aqui no Brasil é importado. Então perceba como moedas estrangeiras como o dólar refletem diretamente no preço desses ativos e de muitos outros alimentos básicos. Então eu percebi o perigo que é deixar todos os seus investimentos e o seu patrimônio suado em um país como o Brasil, que representa apenas 0,7% de todo o mercado financeiro global. Por isso, nessa nova estratégia, eu uso ETFs sediados no exterior para verdadeiramente diversificar globalmente, garantir o meu poder de compra em termos internacionais, deixar o meu dinheiro protegido em um país com uma jurisdição muito mais segura do que a nossa e com uma moeda muito mais forte. E como eu faço essa alocação global? Qual é o peso que eu dou para cada região? E antes de mostrar isso para vocês estão gostando do vídeo? Se sim, se inscrevam e deixem um like, porque assim eu sei que vocês querem ver mais conteúdos. Bom, continuando, como tudo na vida, nós precisamos de uma base. Se você entrar no site da Vanguard, vai perceber que eles possuem um ETF chamado VT. E esse ETF é usado muito por investidores para a composição neutra ideal para cada região do mundo.
E como eles fazem isso? O VT busca replicar a performance do índice FTSE Global All Cap Index, que inclui tanto mercados desenvolvidos quanto emergentes de todo o mundo. E esse índice é calculado pela empresa FTSE, que realiza estudos e análises para determinar a composição do índice e faz rebalanceamentos periódicos para refletir as mudanças que acontecem no mercado. E já que o VT replica esse índice, eles estão sempre acompanhando essas movimentações. E por isso, nós investidores, para compor a base neutra da nossa carteira, devemos nos espelhar nessas porcentagens pré-definidas. E entrando no site da Vanguard, essa é a atual distribuição geográfica do VT. Mais ou menos 64% na América do Norte, aproximadamente 25% em países desenvolvidos, excluindo os Estados Unidos, e apenas 9,8% em países emergentes. Então, esse deve ser o seu ponto de partida para compor a sua estratégia global. E à medida que você vai ganhando mais conhecimento, você pode fazer alguns ajustes e dar mais peso às diferentes regiões, mas sem sair muito dessas porcentagens. Por exemplo, na minha estratégia, eu dou um pouco mais de peso para os Estados Unidos, mas sem sair de mais de 10% dessa alocação. E como eu comentei no começo do vídeo, o meu perfil é agressivo, por isso eu tenho 100% na renda variável. E quando você tem objetivos claros e bem definidos, assim como uma boa gestão de risco, você pode adicionar posições mais especulativas na sua carteira, contanto que você saiba como analisá-las e tenha estômago para aguentar a volatilidade. E para fazer isso, eu gosto de utilizar a estratégia Core mais Satellite. E como essa estratégia funciona? Nós basicamente seríamos ETFs neutros e passivos que iriam compor a base da carteira, ou seja, que seria o core, que na verdade eu gosto de chamar de planeta, e essa vai ser a nossa base sólida. Quando se constrói um prédio, o mais importante é a base, porque se ela não for sólida, o mínimo que acontecesse com o prédio poderia fazer a base desabar e cair. Então a base da carteira é muito importante. Enquanto os satélites dessa estratégia, que girariam ao redor desse planeta, seriam posições mais especulativas. E aqui você pode de fato arriscar. Então, para compor essa parte, você pode escolher ações individuais, ou seja, você pode fazer um stock pick, pode ser criptomoedas ou até mesmo ETFs mais específicos, como um ETF de inteligência artificial, por exemplo. Ou seja, os satélites servem justamente para personalizar a sua carteira e provavelmente tentar trazer uma rentabilidade maior, mas também vem acompanhado de mais risco. E quais são as vantagens dessa estratégia? Primeiro, que simplifica o seu tempo e os seus investimentos de uma maneira muito eficiente. E segundo, que você sempre garante que uma parte da sua carteira vai render o mercado, que seria justamente a sua alocação em planetas. E você pode estar pensando agora, mas e para quem tem um perfil mais conservador, ou até mesmo quem tem um perfil mais agressivo, mas não tem tempo ou conhecimento para ficar analisando o mercado? E não tem nenhum problema, porque você pode montar uma estratégia e criar uma carteira excelente com apenas planetas. Nos planetas, você pode adicionar fatores à sua estratégia, e muitas vezes esses fatores são responsáveis por retornos maiores. Então, se você quiser que eu fale um pouco sobre os fatores em outro vídeo, deixe um like para eu saber que você gostou. E como eu separo as porcentagens em satélites e planetas? Eu considero o perfil do investidor, o seu tempo disponível para fazer as análises e o conhecimento para interpretá-las. No meu caso, por exemplo, nesses últimos anos, apesar do meu perfil ser agressivo, eu diminui um pouco a minha exposição em satélites. Tenho 80% em planetas e 20% em satélites. E por quê? Isso porque eu estou priorizando dedicar o meu tempo em outras áreas, como o tênis, a universidade e o conteúdo que eu publico aqui nas redes sociais. Então, tenho menos tempo para me dedicar ao mercado como eu gostaria. Mas não tem problema. Como eu sempre menciono para vocês, cada um de nós temos diferentes necessidades e objetivos, e é muito importante que você tenha bem claro quais são os seus. Então, se você está começando e ainda está ganhando mais conhecimento sobre o mercado e vai dedicar um pouco do seu tempo para isso, mas mesmo assim deseja ter alguma posição em satélites na sua carteira, eu recomendo fazer uma alocação entre 85% e 90% em planetas e entre 10 a 15% em satélites. E à medida que você vai ganhando mais conhecimento e se sentir confiante, você pode ir aumentando pouco a pouco essas porcentagens, mas sempre respeitando a sua tolerância ao risco e o seu perfil. E lembre, nenhum investimento que tenha a menor chance de te levar à falência vale a pena. Bom, tudo isso que eu mostrei para vocês é um pouco de toda a base por trás da minha estratégia de investimentos.
Lembrando que cada situação é diferente e é muito importante que vocês sempre deixem margens para erros e imprevistos. E eu pretendo lançar mais vídeos sobre a minha estratégia e como eu monto e escolho os ativos para minha carteira. Então não deixem de se inscrever, dar um like e comentem também se tiverem alguma dúvida ou se quiserem dar alguma sugestão de conteúdo. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo.